Glória a Deus. Posso começar? Amém. É com você, Tony. Pai do Senhor, Gilmar. Pai do Senhor a todos. Irmãos, hoje vai ser bem devagarinho. Os irmãos não durmam, pelo amor de Deus. Como eu falei, eu e minha família estamos muito enfermos. E a gente precisa das orações, como já foi feita pelo Orlando, pelos irmãos que estão intercedendo à meia-noite. Essa madrugada eu fui ao banheiro umas 3 horas da manhã. E quando eu cheguei na cozinha eu acabei desmaiando. Bati a cabeça e a Rose, o Rose ficou desesperado. Só me lembro o que aconteceu quando chegou aí na cama, que eles me colocaram lá. O Rosinho tá com uma dor imensa no abdômen e a Rose tá sem força, se esvaiu a força dela. Só pensa em ficar deitada. Aí alguém pode perguntar, e por que você vai pregar? Eu disse, pois é, irmão. Jesus estava pregado na cruz, morrendo e ainda teve força para pregar. E eu sou melhor que Jesus aonde? Eu tenho que fazer o mesmo. Enquanto eu tiver fôlego, eu estou aqui para louvar e engrandecer o nome dele. Ele precisa ser louvado. Enquanto eu não posso ficar em pé, eu não posso andar, correr, mas eu posso simplesmente falar. Então, enquanto eu puder falar, eu vou falar do amor de Deus e da grandeza dele. Por isso que a missionária, a senhora Cleide, quando me convidou para ministrar, ela ficou desesperada que eu não estava conseguindo falar comigo, porque estava tudo desligado. Mas assim, irmãos, a gente não pode parar. A palavra que Deus tem pra gente essa noite é palavra de que diz o Senhor para aqueles que têm. A palavra hoje é para quem tem raiz. É só para quem tem raiz é que vai conseguir suportar essa pandemia. Só vai conseguir passar por ela aqueles que têm raízes. E tem muitos que não estão criando raízes. E muitos, vocês sabem, eu sei, que muitos já não estão mais ficando dentro da igreja, ou seja, ficando crente, permanecendo fiel, porque não criaram raiz, eram apenas de fachada, e essa pandemia só fez revelar o que eles eram: falsos adoradores. Eu vou usar a Bíblia do começo ao fim. E eu começo com Mateus 15, 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que são apenas preceitos e regras do homem. O homem está acostumado, irmão, a ir para a igreja. Só quer adorar a Deus na igreja. Se não for na igreja, não tem adoração. Se não for na igreja, não tem louvor. Se não for na igreja, não serve. Irmão, eu não oro para pregar. Eu não estudo para pregar. Eu não leio a Bíblia para pregar. Isso já é o meu cotidiano. Orar, jejuar, consagrar, estudar a Bíblia, irmão, já é o meu cotidiano. Esses que só fazem leitura da Bíblia para pregar não são adoradores, são falsos, são mentirosos. Aqueles que só querem adorar a Deus se tiver com a igreja cheia são falsos enganadores de si mesmo, amantes de si próprio. Homens cheios de vanglória, egocêntricos, que se não estiver sendo visto, não faz. Eu e minha casa estamos enfermos, mas continuamos adorando. Há pouco oramos, eu e minha esposa, intercedendo pelo nosso filho. É o papel dos pais, orar sem ninguém ver, sem ninguém saber. Exalto e lembro a todos que estão ouvindo e aqueles que vão ouvir. A igreja de Inamá, da meia-noite a 1 hora da manhã, está intercedendo, não está acomodada, esperando, estão
adorando a Deus. Para muitos isso é o maior sacrifício, mas para muitos é um prazer, porque é o seu dia a dia. E eu estou vendo pessoas já se colocando em redes sociais que estão desviadas. Por quê? Porque eles estavam na igreja, sabe como, Orlando? É quando eles estavam dentro da igreja, que aí eles diziam assim, eu vou ficar na porta. Sabe por que ficava na porta? Não era porque queria. Porque se não tivesse na escala, não ficava. Sabe por quê que eles estão se desviando? Porque não estão sendo vistos. Você sabe por quê que muitos músicos não estão saindo da igreja? Porque não está conseguindo tocar para ninguém ver eles, para dizer assim, está tocando bem, hein? Que louvor. Aí não estão sendo vistos, estão se desviando. Você sabe por que tem pregador que está se desviando? Porque não tem púlpito para ele pregar. E quando tem, ele se sente incomodado de falar para uma câmera e não saber quantas pessoas na real estão escutando ele. Porque ele quer ver o povo olhando para ele, ele quer ver o povo aplaudindo ele, ele quer ver o povo dando glória para ele e não para Deus. E essa pandemia veio, meu irmão, para algo sensacional. Veio para separar o trigo do joio antes da grande ceifa. Porque antes não dava para a gente separar, Orlando, o trigo do joio. Porque a parábola diz que quando nós separamos o trigo do joio, corremos o risco do trigo ser afligido. Só que veio a pandemia e separou o trigo do joio sem sacrifício humano. Aí o joio que estava dentro da igreja, não tem igreja mais para ir. Então só estão se revelando quem eles são, quem eles eram na verdade. Eu estou pregando para uma igreja que está criando raízes. A Deinamá é uma igreja que está criando raízes, que desde o primeiro dia não parou de buscar o Senhor, de estar com os seus cultos. Para quem não sabe, esses cultos que nós estamos tendo ele agora, ele era diário. De domingo a domingo se fazia esse culto. Mas aí se decidiu se fazer nos dias de culto da nossa igreja, terça, quinta e domingo pela manhã e domingo à noite o Face. Mas era diário, se você não sabe. Era uma igreja que estava criando raiz, que está criando raiz, que quer crescer. Muitas vezes é um ditado que vocês falam assim, como assim? Crescer para baixo. Isso, estamos crescendo para baixo. Eu me lembro do presbítero Josiel, quando ele contou, eu não conhecia, foi ele que contou, eu ouvi dele, que ele leu no livro a história do bambu chinês, ou japonês, eu não lembro agora qual é, eu sei que é da Ásia. Ele dizendo que o bambu ele cresce 5 anos, 5 anos ele cresce para baixo, para depois ele vir brotar. Mas tem uma coisa, não tem vento, não tem essa tempestade que arranque. Sabe por quê? Porque primeiro cresceu sem ninguém ver, cresceu sem ninguém aplaudir, cresceu sem foto, cresceu sem banner, cresceu sem aplauso, cresceu sem parabéns, cresceu só para Deus ver. E a igreja do Inamá está crescendo, com poucos vendo. Uma igreja com mais de 300 membros, só tem 40 pessoas nos assistindo. E os 40 não são nem todos da nossa igreja. Só quem tem raiz vai prevalecer nesta pandemia. Aliás, essa pós-pandemia, porque na pandemia já estão se desviando. Aqui, ó. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de Deus. O coração não está buscando Deus com sinceridade. Sabe por quê? Porque eles precisam estar dentro da igreja para ser visto. Eles não querem ser vistos por Deus, querem ser vistos por homens. A missionária de Cleide falou que pediu oração por sua garganta, mas mesmo assim ela cantou. E você sabe e eu sei que quantos você convida para cantar e eles falam, sabe o quê? Hoje não, que minha garganta está doendo. Lógico, você está cantando para ganhar aplauso. Aí a sua garganta não pode falhar, a nota não pode sair errada, você não pode subtonar. Então você tem que estar com a garganta perfeita, sabe por quê? Para receber aplausos de homem.
Porque se você fosse cantar para Deus, não se preocuparia se estaria rouca, engasgando ou tossindo, porque a sua glória, a honra é para dar para Ele. E Ele não está preocupado como você canta, Ele quer que você o adore. Precisamos tirar, e tá saindo, irmão, tá saindo de dentro, tá saindo esses que simplesmente queriam aplauso e não tá tendo. Não estão tendo aplausos. E cadê as raízes? Deixa aí um pouco mais. Olha lá, Mateus 15, 8 e 9. Então Cristo habitará em seu coração. À medida que vocês confiarem nele. Vou repetir. Então Cristo habitará em seus corações à medida que vocês confiarem nele. A pergunta é, estamos confiando nele? Porque ele está dizendo que ele vai habitar em mim, habitar em nós, se nós começarmos a confiar nele. É pela medida da confiança nele que ele vai habitando em mim. Quanto mais eu confio nele, mais ele habita em mim. Alguém abriu o microfone. Amém. E aí ele continua nessa tradução aqui minha. Suas raízes se aprofundarão em amor. Olha lá. E os montarão fortes. Serão montados em força aqueles que confiam no Senhor, quem se aproxima dele. E sabe quem está se aproximando de Deus nessa pandemia? Só aqueles que têm raízes. Aquele que tem raiz continua se aproximando dele. Mas quem era superficial não está. Sabe por quê? Porque me parece que aquela palavra não estava nem no meu texto aqui, mas já veio na memória a parábola das duas casas firmadas, uma na rocha e uma na areia. Uma que não tinha, uma que estava na rocha, o vento veio. Lembrando que da areia também veio o vento para as duas. Porém, aquela que estava firmada em Cristo permaneceu. Mas aquela que não estava firmada na rocha, que é o nosso Cristo, caiu e foi grande sua queda. E muitos, Orlando, você sabe, eu sei, e a gente só pode interceder. Mas muitos estão se desviando porque não estão na igreja para ganhar oportunidade. Muitos estão deixando de ir, sabe por quê? Porque está faltando raiz, irmão. Está faltando raiz. E sabe o que acontece com aqueles que não têm raiz, têm apenas folhagem? Se vocês têm Bíblia aí, abram a Bíblia, irmão. Folheiem Bíblia, irmão. Ó, a Bíblia nos diz, sabe aonde? Mateus 21, 18. É Bíblia, nós precisamos ler Bíblia, não ler Bíblia para pregar. Não lê Bíblia, irmão, para entrar em debate. Não lê Bíblia para entrar em discussão. Lê Bíblia porque é a palavra de Deus, é dela que nos alimentamos de dia e de noite. É na Bíblia que nós nos fortalecemos. Olha aí, Mateus 21, versículo 18 e 19. Isso aqui é Jesus, tá? É Jesus. Isso aqui não foi profeta nem sacerdote. Isso aqui não foi alguém que achou bonito. Isso aqui é Jesus. Mateus 21, 18 e 19. De manhã, quando voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas, aparência. Então disse a figueira, nunca mais dê fruto. E no mesmo instante a figueira secou. Esses que estão fingindo ser, esses que estão fingindo, estava dentro da igreja fingindo, Jesus está dizendo, eu vou procurar o que comer da tua mão, tu tem algo para me dar? Vou eu procurar fruto nas tuas folhas que eram verdes. Só porque tinha folha verde não quer dizer que você tinha fruto. Eu estou procurando fruto nas tuas folhas, você vai ter fruto para me dar? Sabe o que Jesus disse? Não encontrei. Eles viviam apenas de aparência. Eles estavam apenas de aparência. Está aqui, é Mateus, mas Jesus dizendo, ó, eu estou procurando os verdadeiros adoradores.
eu estou procurando quem me queira, eu estou procurando quem me busque, eu estou procurando, mas sabe o que Jesus está dizendo? Eu não encontrei fruto na figueira, porque essa figueira que estava aí era figueira fingida, figueira que só tinha aparência, figueira que tinha apenas uma impressão. E aí tem uma geração que quer dizer, irmão, para de querer julgar, não é julgamento, é juízo de Deus. Deus diz que vai jogar no lago de fogo, vai jogar na fogueira aqueles que não produzem, aqueles que não dão fruto, aqueles que estão enganando. Deus não deixará impune aqueles que estão fingindo e mentindo. Acabou o tempo. Queria eu que a igreja se multiplicasse depois da pandemia, mas a palavra de Deus não é essa, a palavra de Deus é simples. Vão ficar de fora porque só tinham aparência. Mas deixa eu dizer para a igreja do Inamar, porque muitos que estão aqui, que estão criando raízes, e eu tenho uma palavra para a igreja do Inamar, uma palavra para aqueles que têm raízes, aqueles que estão firmes, aqueles que estão crescendo para baixo. Eu começo com o livro de Jó, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 9. Eu estou falando Bíblia que é para vocês lerem, para que a gente veja que a palavra de Deus nos diz. Jó 14, 6 e 9. Olha só, aqui começa para a igreja do Inamar, porque é uma igreja que eu sei que está buscando ao Senhor. Porque há esperança, a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus ramos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta. Aleluia! Para vocês, igreja do Inamar, ainda que o tronco envelheça, ainda que o tronco seja cortado e as raízes envelheçam, ao cheiro das águas, não está dizendo para mim, Edcleide, Deise, Orlando, não é nem nas águas, ela está dizendo no cheiro das águas. Nós que estamos firmados em raízes, vamos voltar a brotar, as nossas folhas voltarão a ficar verdes, os nossos galhos voltarão a ter ramos, e os ramos voltarão a ter fruto, e a igreja do Inamar continuará dando frutos, mesmo depois dessa pandemia os frutos serão vistos, porque nós não cansamos de buscar o Senhor. Estamos buscando Ele dia após dia, para que nós não venhamos nos desviar. Precisamos ter raízes. Aleluia! Aleluia! Deixa eu ir para o Salmo. Salmo 92, do 12 ao 15. Olha aqui. Isso aqui é para nós que estamos buscando ao Senhor. Salmo 92, do 12 ao 15. Olha aqui, que lindo. O justo florescerá como a palmeira. E tu sabe o que quer dizer a palmeira? A palmeira era uma planta que nasce no Líbano e tem a sua raiz profunda, e o vento bate nela de uma maneira que ela balança para cá e balança para lá e não cai. Aleluia! Aqui, ó. O justo florescerá como a palmeira. Está dizendo que florescerá, terá folhas, terá flor, terá flor, mesmo no vento, ela terá flor. Está aqui, ó. O justo florescerá como a palmeira. E aqui, ó. Crescerá como o cedro do Líbano. Não sei se você sabe, o cedro do Líbano é a maior árvore que tem no Líbano.
Ou está dizendo, somos nós que estamos buscando ao Senhor com raízes profundas. Nós, perdão, nós cresceremos como a palmeira que balança para lá e para cá, e cresceremos como o cedro do Líbano. Ele continua, os que estão plantados, olha aqui agora, ó, medita, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Quantos estavam indo para a igreja só por ir automático? Estavam indo simplesmente por conveniência. Vou mais além. Quantos estavam indo para a igreja só porque estavam na escala? Era a escala de girar o dízimo, aí ele ia para a igreja. Era a escala de estar na porta, aí ele ia para a igreja. Era a escala de dirigir o culto, ele ia para a igreja. Era a escala do diácono ficar na porta, no portão ou perto do púlpito, ele ia para a igreja. Mas se ele não estivesse na escala, ele não queria ir, ele estava fazendo para os homens. Vão ficar de fora. Essa pandemia vai tirar aqueles que iam só para aparecer e não por prazer de estar na casa do Senhor. Tá aqui, ó. Irmãos, o presbítero Alex, meu amigo particular, ele disse que o pastor dele falou uma frase e eu quero repetir ela sempre que eu tiver oportunidade. Os templos estão fechados, mas as igrejas continuam abertas. Os templos estrutura, a igreja somos nós, a tua casa é uma igreja. Eu estou pregando para você que está aqui e te alertando para aqueles que ficarão de fora, para que você não se assuste. Missionária de Cleide, não se assuste com aqueles que vão ficar fora, porque vão ficar fora. Se conforme, sabendo que Deus vai tirar os que são figueira, que só tem folha e não tem fruto. Ele é um Deus justo, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus que não trabalha com mentira nem com engano, um Deus que trabalha com verdade, com sinceridade, com aquele que os buscam. E é somente ter uma crisezinha, um tempozinho. Irmão, eu fico assustado. Ah, eu não fui para a igreja 15 dias, estou desviado. Então você nunca foi crente. Você nunca foi. Porque 15 dias te afasta de Deus, então você não é crente. Paulo passou no mínimo 20 anos preso e continuou escrevendo. João passou o resto da sua vida na ilha de Pátimo, morreu de velhice e continuou fiel. Não é porque eu estou 2 meses sem ir para a igreja que eu vou deixar de servir a Deus. Se eu deixar é porque eu nunca fui. Eu tenho raiz. Eu estou pregando para uma igreja que tem raiz. A igreja está crescendo em raiz. Ele continua. Versículo 14 do Salmo 92, ainda não terminei. Olha aqui. Na velhice ainda dará fruto. Isso aqui é lindo, irmão. É porque muitos estão dizendo, já está velho, não serve para nada. E quantos novos tem que não está servindo para nada mais? Não está nem gerando fruto novo, com vigor, com energia, e não está tendo mais vigor. Mas mesmo assim, Deus ainda diz aqui, ó, na velhice ainda darão frutos. Olha lá, serão viçosos e vigorosos. Para quê? 15. Guarda isso aí, irmão, aqui, ó. Vale postagem no Facebook para você anunciar o evangelho para quem não conhece Cristo. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Todos aqueles que saírem por causa dessa pandemia da igreja é porque Deus, Ele não é injusto. Ele não é injusto. Ele está preservando os verdadeiros. Ele está preservando a sua igreja. Ele está criando uma igreja com raízes. Ele está fazendo essa igreja se aprofundar em raízes para passar por essa pandemia. Aleluia. Sabe por que muitos estão desviando? Salmo 1.
Eu não precisava nem ler, que eu acho que muitos conhecem, mas eu vou fazer questão de ler porque eu estou pregando Bíblia. Salmos 1, do 1 ao 3. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, não se junta à roda dos zombadores, mas pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E o que acontece se ele fizer isso? Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prosperará em tudo o que fizer. Deixa eu falar, estamos nós aqui, ó, nesse tempo, sabe aonde? Aqui no versículo 3. Ó, aqui, ó, ele é como árvore plantada à margens do rio, a partir da segunda parte do versículo, que dá o seu fruto no tempo certo. Enquanto muitos estão achando que nós iríamos parar, que a igreja ia sucumbir, que não ia ter mais saída, o que seria dos crentes, o que seria? O salmista está dizendo que nós daríamos fruto no tempo certo, e este é o tempo de nós darmos frutos, e estamos dando fruto, irmãos, damos frutos, e eu vou voltar a dizer a vocês e pedir a vocês, compartilhem todos os dias uma mensagem no Facebook, no Instagram, no Twitter, vá para o YouTube, compartilhe, deixe o povo alimentado. Tem gente dizendo que já não aguenta mais ver live, mas diga para ele que ele precisa criar raiz para que no tempo certo, esse tempo é agora, ele possa dar frutos, e frutos que possa alimentar os que estão famintos, frutos que estão com fome, mas fome de quê? De ouvir a palavra do Senhor. E ele continua, as suas folhas nunca murcharão. Estamos nós aqui como folhas, continuamos floridos, continuamos falando do amor de Deus. Olha aqui, ó, eu quero ir para outro versículo, Efésios 3:17. Efésios 3:17. Então Cristo habitará em seu coração. Perdão, essa foi o que eu já li. Eu quero aqui, ó, para terminar, Jeremias, anota que eu vou tomar um gole de água, você, Jeremias 17, o versículo 7 e 8. Jeremias 17, do 7 ao 8. Não sei vocês, mas eu tô com calor. Misericórdia, Jesus. Deu calor. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ô irmão, é declaração demais de amor. Ele diz, feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A minha esperança está no Senhor. Eu confio no Senhor. É isso que Jeremias está dizendo. E ele continua, é como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem às correntes das águas. Não, olha aqui, isso aqui é lindo. Não se incomoda com o calor. Suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Aleluia! Olha o que Jeremias está nos dizendo. Jeremias está nos dizendo, no versículo 8, que quem está firmado em Cristo
não se incomoda com o calor. E aqui nessa tradução é King James. Talvez se a sua tradução tiver diferente, essa que eu estou usando é a King James. Não se incomoda com o calor. Por que não se incomoda com o calor? Porque as suas raízes, porque a árvore, ela não dá fruto, não dá folha por causa da terra. Ela dá fruto por causa da raiz. Então, se o seu tronco está sobre a terra, suas folhas estão no sol, mas quem faz as folhas ficarem viçosas, verdes, não é a aparência, é a raiz. A raiz de encontro com a água debaixo da terra, ela produz e deixa as flores, as folhas verdes. Por isso que ele diz, não se incomoda com o calor. E as suas folhas continuam verdes. Nós, Inamar, nós temos um papel muito grande, porque o Orlando sabe que eu falei para ele, um amigo que nós podemos conversar e confiar, que tem igrejas que não tem culto. Não está tendo culto, irmão. Tu tem ideia que tem igreja que não está fazendo culto? Não está tendo. O Orlando sabe. Entreguei o número de uma pessoa para ele. Põe aí, Orlando. Porque essa pessoa tem uma igreja e a igreja dela não está fazendo culto. O Inamar tem um privilégio. O Inamar está crescendo em raízes. Porque nós estamos buscando ao Senhor. Isso aqui é para muitos. Pode parecer pouco ter 42 pessoas agora nos ouvindo. Mas não é, irmãos. Porque tem igreja que não tem isso que nós temos. Não tem esse privilégio de nos reunir para cantar louvores, fazer pedido de oração, ter intercessão, contar as grandezas do Senhor, como o Gilmar disse que é contar do pai dele, que saiu da UTI, do irmão Vestil, que está se recuperando em casa, do pastor Júlio, que já está em casa. Ai, Montoni, mas também tem gente que vai sucumbir, vai, e eu continuo dizendo, o meu Deus não vai deixar de ser o meu Deus se a minha vida for ceifada. Eu não adoro Ele para ficar vivo. Eu adoro Ele porque eu estou vivo. É diferente uma coisa da outra. Vou repetir. Eu adoro Deus para ficar vivo. Eu adoro Ele porque eu estou vivo. É isso que precisamos entender. Que, porque não dá para vocês verem, mas tá vendo aqui, ó. Tá aqui, ó. De quando eu bati a cabeça no chão, tá aqui, ó. Mas não é isso que vai me tirar o privilégio de falar do amor de Deus, da grandeza dele, da bondade dele. Ele continua sendo bom. Eu estando em pé, podendo pular ou não, eu podendo só ficar sentado como eu estou aqui ou não, eu continuo adorando. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, não teme os meses de seca. A igreja está fechada e muitos estão atemorizados, Orlando, com a seca. Seca de quê? Seca de ouvir a palavra, seca de estar, sabe aonde? Em ouvir somente conversas e não mais buscar o Senhor. Aqui eles não estão mais cumprindo, deixaram de cumprir o fecha a porta do seu quarto e ora em segredo que o teu pai vê. Está aqui, ele está dizendo, irmão, você sabe quando é que você vai parar o que Jeremias está dizendo para nós no 17:8? Ele está dizendo, não teme os longos meses de seca, vai durar um pouco mais. Não sei se você sabe, o Dória prolongou um pouco mais a quarentena, só para você saber se você não sabe. Foi prorrogado para São Paulo um pouco mais de quarentena, então os meses vão se alongar mais ainda. Mas a pergunta é, você vai criar raízes e continuar buscando ao Senhor, ou você vai ser levado por ventos? E aí eu termino ele dizendo, nunca deixará de produzir frutos. Igreja de Inamar, que é a minha casa, a minha igreja. Continuemos buscando ao Senhor, mesmo sem forças física,
Mas enquanto tiver fôlego na minha voz, eu proclamarei ao Senhor. Eu digo para os meus irmãos, cresçam em raízes, porque é o cheiro das águas. Nós vamos brotar. E deixa eu dizer algo que vocês podem pensar que foi lá atrás, não foi. Essas raízes é agora. As nossas raízes estão expostas, estão mostrando que nós temos raízes agora. O Inamar está dando fruto, irmãos. Eu estava vendo o histórico da nossa igreja, que coisa linda, irmão, das nossas lives de domingo. 1.400, 1.600, 1.700, 1.800 visualizações. Isso é grandioso. Isso é para a honra e glória do nome do Senhor. E cabe, sabe a quem? A compartilhar a mim e a você. A pegar esse link e mandar para quem não está na lista de transmissão do Júlio ou de qualquer outra lista de transmissão. Compartilhar no Facebook, proclamar o reino, continuar mandando. Não se preocupe, irmão, não é porque ninguém vai ver que é você. Faça, porque você tem raiz. Você tem raiz e o fruto está brotando, o Inamar está brotando em fruto, irmão. E eu estou vendo os frutos do Inamar e eu vejo esta igreja se fortalecendo em raiz e os seus frutos sendo cada vez mais brotando e crescendo e a igreja se fortalecendo. Mas não se assuste nem se atemorize, porque muitos vão ficar para trás, porque são figueiras que têm folha, mas não têm fruto. E Deus não tem compromisso com figueira com folha. Deus que tem compromisso com figueira com fruto. Aleluia. Eu não sei se alguém conhece. É só uma pergunta. Alguém conhece o hino da Sara Farias? Só quem tem raiz? Poderia cantar para nós? Se não tiver, eu encerro minha participação. Eu estou vendo a Maiara aqui. Será que a Maiara... Será que a Maiara conhece? Falou que não. Então, se tiver alguém, vocês me falam. Mas eu quero dizer, para encerrar, a igreja do Inamar tem raiz. E é nesse momento que a igreja do Inamar está mostrando que tem raiz. Vocês que me ouvem, criem raiz. Criem raiz. Porque se o tempo vir e a seca chegar, vocês não venham a se desviar. Porque vai chegar. Mas queira você estar firmado na raiz para permanecer firme. Continue orando pelo presbítero Tony, pela irmã Rose, pelo Rosil, pois nós precisamos das vossas orações. Que Deus continue abençoando todos vocês, em nome de Jesus.